Hare Krishna! Meu nome é Bhagavan Das e é um prazer inenarrável poder gravar mais esse vídeo com você. E hoje nós vamos falar sobre o que os Vedas ensinam sobre dinheiro. Nós vamos ver 4 coisas em torno desse tema dinheiro. Na primeira delas, nós falamos sobre como lidar com dinheiro de forma não egoísta. Esse é um ensinamento bem importante dentro da literatura védica. Nós também vamos ver o que a literatura védica fala sobre obter dinheiro em uma situação de emergência, também sugestões de como organizar a sua renda, reparti-la em diferentes partes. E por último, vamos ver por que você deve fazer isso, gerir as suas finanças e ter disciplina financeira e de forma não egoísta, como uma oferenda a Deus. Nós vamos ver esses 4 tópicos. Então começamos por como lidar com dinheiro de forma não egoísta, porque esse é um dos temas centrais do conhecimento da Índia, que é que o grande inimigo do mundo é o egoísmo. Krishna vai dizer isso na Bhagavad Gita, ele fala Kamarupam Durasadam. Não há um inimigo pior do que o egoísmo, do que ser autocentrado, querer que tudo exista para o seu prazer especialmente imediato, dos seus sentidos. Então, a literatura védica vai estar cheia de prescrições de como uma pessoa pode ter prosperidade, mas redistribuí-la ou utilizá-la bem. E talvez você conheça, se você conhece um pouquinho, você sabe que a literatura védica percebe a sociedade dentro de 4 classes. E eles chamam isso de Varna Dharma, que significa que essas classes são naturais, elas vão existir sempre, em qualquer agrupamento humano, não só na Índia ou não só na Europa. Em qualquer lugar que houver agrupamento humano, essas 4 categorias vão aparecer. Essas 4 categorias são os líderes espirituais, o governo, os patrões e os empregados. Então nós vamos ver orientações das escrituras para cada uma dessas categorias viver com dinheiro de forma não egoísta. Começando pelos líderes espirituais, são chamados de brahmanas, as escrituras falam que eles devem oferecer conhecimento para toda a sociedade. Então eles não podem discriminar entre quem é rico ou quem é pobre ou outro tipo de qualificação material. Eles devem propiciar ensino para todo mundo. E como eles vão fazer isso? Cada líder espiritual pode usar a sua criatividade para alcançar isso, né? Mas tradicionalmente na Índia Antiga, pelo que a gente vê nas escrituras, eles cobravam, os professores, né, os líderes espirituais, eles educavam as crianças, os adultos, e eles cobravam pelo ensinamento dado algo no final do curso, quando a pessoa se formava, e aí eles pediam algo em conformidade com a condição daquela pessoa. Então nós vemos nas escrituras coisas como Drona e Drúpada estudando na mesma escola, e eles falam assim, olha, eu sou muito rico, quando eu sair aqui da escola, era um internato, né? Quando eu sair da escola eu vou virar um rei, eu vou ser muito rico, e você vai ser muito pobre. Eu não sei se nós vamos continuar amigos quando sairmos da escola. Então isso mostra assim que a escola dividia espaço entre pessoas muito ricas e muito pobres. E a gente vê que quando o aluno se formava, o professor pedia alguma coisa. Então, se era uma pessoa rica, ele pedia muito dinheiro, e com isso ele mantinha a sua escola, mantinha a sua família. Se era uma pessoa muito pobre, às vezes ele pedia um favor. Ele falava assim, olha, eu te ensinei a usar arco e flechas, e agora eu quero que você resgate alguém para mim com essas habilidades. E assim o ensino era acessível a todas as pessoas, né? Tanto o ensino laico e espiritual, né? Que nessa época, na verdade, não tinha essa distinção. A pessoa era alfabetizada e aprendia conhecimento espiritual, assim, lado a lado. Também era comum a merenda da escola, os alunos tinham um horário que eles estudavam assim, no ambiente rural, eles entravam para a cidade e pediam nas casas um pouco de arroz, pediam várias coisas e voltavam com isso para a escola. Pegavam lenha e voltavam com isso para a escola, era tradicional, então todo mundo estudava. Então cada líder espiritual vai usar a sua criatividade aí para o conhecimento espiritual chegar a todos. Dentro do movimento Hare Krishna, o que se faz comumente é fornecer muitíssimo conhecimento gratuito, ou às vezes 100% de conhecimento gratuito, e às vezes ter assim, um curso pago ou 2 cursos pagos, e esses cursos pagos, que são sempre a minoria, né, dos pregadores, isso vai subsidiar o que eles precisam de custos para darem os cursos gratuitos. Ou então não se cobra pelo ensinamento espiritual, mas pela hospedagem do lugar onde se oferece esse ensinamento espiritual. Se dá o conhecimento espiritual de graça, mas se cobra pela alimentação na lanchonete do lugar onde se dá conhecimento de graça. Por exemplo, aqui em Vrajabhumi, onde eu moro, uma comunidade Hare Krishna,
As pessoas pagam para se hospedarem, comerem no restaurante, e elas participam das palestras gratuitas, dos cursos gratuitos. Agora, quem não quiser se hospedar, quem não quiser comer no restaurante, pode vir aqui qualquer hora e assistir as mesmas palestras. Isso quando não são transmitidas online, né? Então, os líderes espirituais têm que estar sempre atentos a esse arranjo de que, falando em dinheiro, né? De que o conhecimento não fique restrito a quem tem dinheiro e exclua quem não tem dinheiro. Ele tem que ser o máximo democrático. Então os líderes espirituais em cada tempo fizeram seus arranjos, mas sempre com essa generosidade, com essa postura. Também se espera que os líderes espirituais tenham uma vida simples e saibam repassar a caridade que eles recebam. Porque é comum um líder carismático, né, atrair muita atenção dos seguidores e começar a receber doações, receber presentes. Então as escrituras dizem que assim que ele recebe mais caridade do que ele precisa para se manter, ele deve repassar essa caridade. Então a gente vê nas escrituras sagradas, assim, às vezes tem um sábio, assim, com uma cuia de esmola, aí vem alguém, assim, fica muito satisfeito com o conhecimento espiritual dele e doa para ele 200 vacas e 300 camelos e sacos de grãos de cevada. E aí você pensa, nossa, esse aí ficou podre de rico, né? Aí a próxima história que aparece esse mesmo sábio, ele tá mendigando na rua com a cuia de esmola dele. E aí você fica assim, que isso? O que aconteceu? O cara é o pior empreendedor do mundo, né? O que aconteceu? Ele ganhou tanto dinheiro, não soube reinvestir, não soube fazer nada. Mas é porque eles repassavam isso em caridade. Eles faziam caridade especialmente para os pobres. Porque nas outras classes, a classe governamental não pode aceitar caridade. Porque senão ela começa a ser controlada por quem faz a caridade, né? Os donos dos meios de produção, que são os vaixas, eles já têm riqueza assegurada. Então a caridade era repassada para as pessoas mais pobres, né, que é chamado de shudras, os trabalhadores. Então as pessoas tinham que, a pessoa que recebeu muita caridade, ela tinha que repassar essa caridade o quanto antes, retirar o mínimo para si e seguir tendo uma vida simples. A gente ainda vê isso também nos líderes do movimento Hare Krishna. Prabhupada, por exemplo, recebeu doações, assim, milhões e milhões e milhões de dólares. Muito, muito, muito. E ele imediatamente repassava isso para a construção de templos, para programas de caridade, de distribuição de alimento, como Alimentos para a Vida, ou ele publicava livros, ou ele abria lugares de estudo gratuitos. E ele mesmo tinha uma vida simples, ele estava sempre com aquela mesma roupinha dele, e ele estava sempre no desconforto de pegar um trem, pegar um carro, pegar um avião, e quando um projeto estava bem estruturado, ele ia para um que estivesse mal estruturado para poder ajudar lá. Isso é muito comum nos líderes atuais. Os líderes que eu mais convivo no movimento Hare Krishna, que é Chandramukha Swami e Davantari Swami, sempre que eles chegam aqui em Vrajabhumi, eles falam: aqui está tudo estabelecido, não tem ninguém brigando, eu vou para outro lugar, eu tenho que encontrar um lugar onde a estrutura seja precária, onde as pessoas não estejam tendo uma boa conduta espiritual, onde haja pessoas brigando, porque lá eu vou ajudar. Então eles poderiam gozar de uma estrutura, né, que eles receberam da instituição, da sociedade que eles ajudaram a estabelecer, né, e desfrutar ali de uma acomodação fixa, tudo isso, mas não. Eles ficam viajando, eles vão para projetos, são mal estruturados, eles criam um projeto do zero, que dá muito trabalho, e estão sempre atrás de pessoas tóxicas. Geralmente a gente evita pessoas tóxicas, né? A gente quer um lugar para ter paz. Eles não, eles estão sempre indo onde eles podem ser úteis em resolver problemas. Então, isso é um líder espiritual. Ele tem uma vida simples, ele tem vestes simples, ele aceita qualquer acomodação, ou pior do que isso, ele aceita não ter nenhuma acomodação, ficar sempre em viagens e viagens e viagens, o que é muito cansativo, principalmente mais velho, só para servir. Então, essas são algumas recomendações das escrituras védicas para líderes espirituais lidando com dinheiro. Eles devem tornar o conhecimento acessível para pobres igualmente, eles devem repassar a caridade que eles têm e devem ter uma vida simples, frugal e não ficar desfrutando de prazeres comparados com a caridade que eles recebem. Depois tem o nosso amigo aí, o governo. As escrituras também falam muito sobre como o governo deve agir. É escrito que o governo ele deve cobrar impostos. Geralmente na cultura védica se cobrava 1/6 de impostos. Se a pessoa nascesse em 6 bezerros naquele ano, ela dava 1 bezerro para o governo. Então as escrituras falam que o governo não deve ser excessível de forma a parar a produção dos produtores, né?
Então é dito que o governo deve cobrar impostos, assim como um jardineiro produz flores e cuida bem das flores para as flores ficarem felizes, para as plantas crescerem saudáveis, e assim elas darem seus frutos e o seu perfume e o que mais ela dê, né, sua sombra, e ele desfrutar daquilo sem destruir a árvore, né? Então ele colhe o fruto para no ano seguinte a árvore dar frutos de novo. Então essa ideia de sustentabilidade de um jardineiro, o governo deve fazer a mesma coisa. Ele deve cobrar impostos de forma que ele possa cobrar impostos todos os anos, porque ele não destruiu aquele produtor com impostos excessivos. Então é escrito que o governo deve ser como um jardineiro e não como o carvoeiro. Qual a diferença do produtor de carvão? A pessoa que produz carvão, ele tem que incinerar a árvore inteira, né? Ele incinera o tronco. E aí a árvore nunca mais se regenera. Ela não vai voltar a dar frutos e fazer um ciclo novo, né? Ele destrói a árvore por completo, vende o carvão e ano que vem não tem mais árvore. E o governo não deve fazer isso, né? Ele não deve destruir as pessoas. Então o governo deve coletar impostos com responsabilidade e ele deve devolver esses impostos. As escrituras dizem que o governo deve ser generoso como uma nuvem de chuva. Porque a nuvem de chuva, a nuvem de chuva ela coleta impostos, né? Ela vai pegando um pouco de água do mar, pega uma água ali de um rio flutuante, não sou muito bom em biologia, mas tem uns rios aéreos que chama, né? De vapor, assim. Ele vai pegando água de um monte de lugar e a nuvem se forma. E aí quando a nuvem vai doar aquilo, ela doa melhorado, né? Porque ela pega a água salgada do mar e devolve água doce na chuva. E ela espalha isso com abundância e espalha para todo mundo, né? A chuva cai igualmente na casa do rico, do pobre. Então o governo ele tem que cobrar impostos com responsabilidade e entregar impostos com generosidade, né? Entregar por completo. Como a nuvem que se desmancha, né? Ela se desfaz depois da chuva. Depois de uma chuva forte, você olha para o céu, não tem nenhuma nuvem, né? Porque a nuvem se doou por completo. Então essa é uma recomendação aí de como o governo deve lidar com o dinheiro de forma não egoísta, pensando no benefício dos outros. A outra classe social que os Vedas vão abordar muito são os donos, né, dos meios de produção, né? Os donos da terra, os donos das vacas, os donos dessas coisas aí. Eles são chamados de Vaishyas, eles são os produtores. E é descrito que eles vão ter sempre muitos empregados. Então a instrução védica é que, primeiro, eles não devem ser gananciosos de obter tanto dinheiro que eles destruam a natureza ou explorem os animais. Então eles têm que dar aposentadoria para as vacas, é sério, tinha as vacas aposentadas. Então eles ordenhavam as vacas, quando elas paravam de dar leite, ao invés de abater e obter a carne, eles deixavam as vacas aposentadas. Elas tinham um plano de previdência social. E também ter o cuidado de preservar a natureza que eles estavam usando. Então se eles produziam coisas extraindo árvores silvestres, eles tinham que replantar aquilo, manter o equilíbrio, né? Então eles não deveriam ser gananciosos a ponto de destruir o ciclo de produção natural ou tratar os animais como objetos. E o mesmo com seres humanos, né? Os seus empregados humanos, é escrito que eles deveriam ser remunerados com fartura. Sempre que o produtor aumentasse a sua capacidade de gerar lucro, ele deveria aumentar também a remuneração dos seus empregados. Ele deve ter a alegria de ver seus empregados bem remunerados, felizes, podendo educar seus filhos, cuidar das pessoas. Sair do egoísmo, né? De eu vou ficar mais rico e minha família vai ser mais feliz. Aí você sai disso e pensa, eu vou ficar mais rico e todas as famílias que estão aos meus cuidados vão ficar mais felizes, né? Expandir o seu senso de cuidado. Então essa é uma das orientações de como lidar com riqueza, prosperidade dentro da classe dos Vaishyas. E também tem a categoria que é chamada de Shudra, que são os trabalhadores, né? O proletariado, aqueles que oferecem a sua mão de obra, o seu serviço para aqueles que detêm os meios de produção, né? Eles fazem serviços simples como carregar, ou plantio, ordenha, esse tipo de coisa. E qual é a instrução deles para lidar com dinheiro? A primeira delas é bem interessante, diz que eles têm que arrumar um dependente. Eles têm que arrumar alguém para cuidar. Antes de conseguirem dinheiro, arruma alguém para você cuidar. Por quê? Porque as outras classes já estão cuidando de alguém. O líder espiritual, ele é o conselheiro de toda a sociedade. Ele faz como se diz?
ele cria a ideologia da nação, né? Ele cria os valores de todas as pessoas. Ele é o educador, então ele pega desde criança e incute na criança o que é certo e errado. Então ele já está cuidando de alguém, necessariamente, né? Seus alunos, seus discípulos, sua congregação. O governo também, ele cuida de todos os produtores, né? Ele gera a segurança nacional com o exército, ele cuida da previdência social. E o detentor dos meios de produção, ele tem vários empregados, então ele já tem ali um círculo que ele tem que proteger, além de sua família, que são os seus empregados. Agora o empregado, ele é o último ali na fila, e ele não tem nenhum dependente. Ele não tem aluno, ele não tem empregado, ele não tem cidadãos. Então se ele começar a ganhar dinheiro, ele vai investir isso nele mesmo, né? É aquele solteirão assim que trabalha, aí compra um relógio gigante, um carro e vai pra balada. Então, o trabalhador simples, a primeira coisa que ele tem que arrumar é um dependente. Ele tem que ter um pai idoso, se ele não tiver um pai idoso, ele tem que arrumar um pai idoso. Ele tem que arrumar uma esposa que vai ter filhos, e aí com filhos ela vai ter mais dificuldade de ter trabalho, pelo menos ali nos primeiros 6 meses, ou um ano, ou se for ter filhos de forma natural, né? A mulher tem de 6 a 8 filhos, então a mulher fica aí na categoria de dependente, quando ela gera muitos filhos. E ele vai ter crianças com essa mulher, então ele vai ter filhos dependentes. Então todo mundo tem que ter alguém para cuidar. E como o empregado, assim, pelo ofício dele, ele não tem ninguém para cuidar, ele tem que ter dependentes dentro da sua família. Ele tem que ter filhos, ou colocar algum parente idoso dele para dentro de casa e cuidar dele. Porque aí quando ele receber dinheiro, esse dinheiro naturalmente não vai ser egoísta. Porque ele vai ter que gastar esse dinheiro com fralda, com remédio, com comida para outra pessoa. Então a primeira orientação dos Vedas é, se você não tem dependentes, arrume um. E aí também as escrituras dizem que o empregado ele deve ter compaixão do seu empregador. Às vezes a gente não pensa sobre isso, mas ser um empregador é muito difícil também. Segundo o IBGE, 50% dos empreendedores no Brasil vão à falência, quebram, antes de completarem 1 ano de atividade. E também, segundo o IBGE, 66% dos brasileiros ganham menos de R$2.000 por mês. Ou seja, empregador e empregado, na maioria das vezes do Brasil, os dois assim estão morrendo de medo de passar fome, os dois estão morrendo de medo de ficar desempregado, os dois estão morrendo de medo de falência. Então, o empregador e o empregado devem assim cooperar entre si. Então é dito que o empregado, se ele vê que o empregador dele está numa situação difícil, ele não deve abandonar o empregador, se isso vai piorar ainda mais a situação do empregador, né? Muitas vezes o empregador, às vezes um empregado assim que é uma peça-chave no negócio dele, se ele sair muito subitamente, sem treinar alguém antes, ou simplesmente sair, ele pode arruinar o negócio inteiro e desempregar várias outras pessoas com ele. Por exemplo, se ele coordena os outros garçons, ou se ele é o chefe da cozinha, ou se ele já dominou várias etapas assim da produção dentro daquela fábrica. Se esse funcionário sai num momento de crise, porque ele está sendo mal remunerado, ou porque o patrão não está podendo pagar em dia o trabalho, assim, não por maldade, mas porque ele realmente não pode, isso seria um ato de maldade, de egoísmo também, né? Então há muitos detalhes, assim. Então o que a gente tem que fazer é perceber quem sou eu dentro da sociedade, a que classe eu pertenço. E a partir disso nós temos que ver a nossa conexão com as outras classes e tentar fazer escolhas que sejam o menos egoísta possível em termos de prosperidade, para que a prosperidade circule entre todos, para que todos sejam felizes e que todos possam cuidar de alguém e ser cuidados com alegria. Então escolhi começar por isso, eu acho que é o tópico mais importante de dinheiro e prosperidade dentro da literatura védica. Todo mundo tem que cooperar com todo mundo, e isso é possível quando deixamos o egoísmo de lado, deixamos o egoísmo em segundo plano e nos esforçamos por querer o bem dos outros, querer a prosperidade coletiva, queremos o bem comum, mesmo exigindo algum sacrifício nosso. Isso aí eu acho que é um pontapé inicial bom para a gente falar de dinheiro. Interrompemos o seu prazer inenarrável por um instante para fazer um convite muito especial. Eu estou aqui no templo do Ashram Vrajabhumi, em Teresópolis, Rio de Janeiro, para convidar a todos para o retiro que vai acontecer do dia 19 a 21 de agosto de 2022. O retiro se chama 10 Segredos de Krishna para a Felicidade. Nesse retiro nós vamos estudar a fundo todos os ensinamentos de Krishna para a felicidade, saúde mental.
E também vamos ter muitas outras atividades. Nós vamos ter as atividades de canto de mantras no templo, fogueira, um quiz com premiação em livros. E também acontece durante o retiro 2 datas muito importantes, que são Janmashtami, o aniversário de Krishna, e também o aniversário de Prabhupada. Então, o acontecimento, assim, um evento totalmente imperdível. Programe-se, se você pode vir, vai valer muito a pena. Para mais informações, é só fazer a leitura do QR Code que está aparecendo na sua tela ou acessar o primeiro link na descrição desse vídeo. Bem, Krishna. O segundo tópico que eu prometi falar no começo é o que fazer quando você não tem dinheiro, né? Você está numa situação emergencial. Então as escrituras sempre falam para você atuar dentro da sua natureza, né? A Bhagavad Gita fala muito disso. Arjuna, sua natureza é de proteger as pessoas, você tem que atuar assim. E a gente está falando aí de como você não ser egoísta, né? Ceder um pouco do seu dinheiro para os outros. Mas algumas vezes a gente está numa situação assim que eu não estou conseguindo nem o suficiente para alimentar meus filhos, nem para pagar a conta de luz. O que as escrituras védicas falam nesse caso? Elas falam que você deve continuar honesto, você deve continuar uma pessoa íntegra. Por exemplo, tem a história de Dhruva, né, no Bhagavatam, e ele fala assim, Senhor, ele ora pedindo dinheiro, né, ele fala, se houver uma maneira lícita de eu enriquecer, por favor, faça o arranjo, né. Então as escrituras falam para sempre se manter uma pessoa reta, mesmo numa situação de crise. Até porque, assim, não tem uma situação pior, por exemplo, do que estar na cadeia. Você pensa assim, é muito ruim minha vida, eu só posso comer arroz, feijão e fubá. E o governo cortou minha luz, assim, não há nada pior do que isso, eu vou roubar. Aí você rouba e vai para a prisão. Quando você perde a sua liberdade, você vai, de repente, perceber assim, nossa, como era bom estar livre numa casa pobre, comendo coisa pobre. Como era boa a liberdade, eu não sabia essa grande dádiva que eu tinha, né? Então, cair na criminalidade, as escrituras dizem que é sempre desincentivado, mesmo numa crise financeira. Mas as escrituras dizem que é uma boa ideia você trabalhar com qualquer coisa lícita, mesmo que seja fora da sua natureza. Isso é chamado de dharma emergencial, assim, que se pode fazer, né? Então, as escrituras contam as histórias assim, de uma pessoa que era professor, mas num momento de crise ele teve que atuar como militar. Por exemplo, tem a história de Dronacharya. Ou às vezes um líder espiritual, ele está numa cultura onde ninguém faz caridade para ele, então ele tem que comercializar alguma coisa. Ele talvez venda incenso, talvez venda artigos de decoração, porque é necessário, né? Então a situação de emergência que você tem que atuar fora da sua natureza, as escrituras falam, tá tudo bem. E às vezes você não vai chegar a algo que é proibido pelo governo, mas você pode chegar até algum nível que é menos do que o ideal nos seus valores espirituais. Você talvez tenha que trabalhar para um governo ruim, como alguns devotos famosos fizeram isso, por exemplo, Sanatana Goswami teve que trabalhar para um ditador muçulmano, Bhaktivinoda Thakura, ele trabalhava para os britânicos que estavam colonizando a Índia. Eles adotaram isso no caráter de emergência e na primeira oportunidade eles saíram, aposentaram e aí encerraram esse emprego que não era ideal, né? Mas as escrituras dizem isso, a vida é dura e às vezes nós temos que trabalhar com o que nós não gostamos e está tudo bem quanto a isso, faça o que é necessário. Se for algo muito ruim, tente fazer o mínimo de tempo possível, mas é preciso obter dinheiro. Nós temos dependentes, nós temos que cuidar das pessoas, nós temos que manter nosso corpo vivo. E as escrituras falam, vai lá e faz o que dá e está tudo bem. Deus perdoa a gente. Deus é legal. Uma outra coisa que aparece nas escrituras é a sugestão de como dividir a sua riqueza, né? Se você não está nesse estado miserável de estar faltando para sua manutenção básica, mas já há dinheiro sobrando, as escrituras muitas vezes sugerem como dividir isso. Por exemplo, Kulavetya Sridhara, um santo do século XV ou XVI, ele usava sua riqueza assim, ele usava 50% para vida espiritual, 25% para os seus custos de vida imediato e 25% ele guardava para emergências. Tem uma outra passagem no Bhagavatam que sugere dividir o dinheiro em 5 partes. Uma para religião, uma para fama, uma para riqueza, uma para prazeres e uma para manutenção da família. Então vai aparecer assim várias divisões, sugestões de dinheiro desse tipo. Como elas são variadas, eu acredito que não é muito importante pegar exatamente como se prescreve, né? Acho que o mais importante é pegar o que há em comum entre todas elas, que são 2 coisas.
A primeira delas é: há sempre um dinheiro reservado para a vida espiritual, para a religiosidade, porque se entende que esse é o aspecto mais importante da vida. Você reestabelecer sua conexão com Deus e superar o egoísmo, né? E trocar a ideia de dar prazer para si mesmo, que é chamado de kama, e colocar no lugar disso bhakti, ou seva, né? A postura de serviço. Então, como isso é o mais importante, é descrito que é para isso que se presta a vida humana, então há sempre uma reserva de dinheiro focalizada para isso. Caridade espiritual, promover conhecimento espiritual para as pessoas, distribuir alimento que foi santificado espiritualmente, alimento vegetariano, que não envolveu o sofrimento de animais. Há sempre um percentual de dinheiro para isso. Em algumas listas não aparece fama, em algumas listas não aparece isso, não aparece aquilo, mas em todas aparece cuidar da vida espiritual. Então você organize sua divisão aí como você achar melhor, mas lembre de uma parte vida espiritual. E uma outra coisa que é comum entre todas as listas é que elas lidam com percentual. Por quê? Porque se você tentar estabelecer uma coisa assim, que não seja percentual do tipo, quando eu estiver num padrão de vida bom, aí o excedente eu vou dar em caridade ou investir na vida espiritual. Há um problema, que nós somos insaciáveis. Então o conforto material sempre pode aumentar. Assim, o que nós chamamos de mínimo para viver decentemente, ele vai sempre subindo, né? Cada um tem um ideal. Alguns consideram que o ideal é o padrão de vida dos seus pais, alguns consideram que é dos seus colegas de emprego, e isso vai sempre fugindo. Sempre que você consegue o suficiente, parece que o suficiente é um pouquinho mais, parece que é um outro celular, parece que é um outro carro, parece que é ir mais vezes comer na rua, parece que é mais roupa, parece que é morar num condomínio ainda melhor. Assim, nunca chega. Isso é chamado de asantosha. Nós somos insaciáveis. Krishna fala na Gita que o egoísmo, ele é como um fogo que nunca se sacia e está sempre ardendo com uma chama muito forte. Então nós nunca ficamos saciados, né? Então se você faz com percentuais, isso funciona bem. Por exemplo, se é 20% para prazeres e 20% para religião, sempre que você aumentar a sua condição de vida, você vai aumentar os seus prazeres, você vai comer mais vezes na rua, se esse é o seu prazer, ou vai comprar móveis novos, eu não sei qual que é o seu prazer. E ao mesmo tempo vai aumentar na mesma proporção o quanto você investe em vida espiritual, né? Então você muda os móveis da casa, mas você faz mais retiros espirituais ao mesmo tempo, você compra mais livros, você vai fazer mais caridade distribuindo alimento santificado, mais caridade distribuindo livros que têm conhecimento puro. Então lide sempre com percentuais. Nunca faça uma divisão do tipo, quando eu atingir esse patamar, aí o excedente eu vou dar em caridade, porque esse patamar nunca chega. E por último, mas não menos importante, prometemos falar sobre por que oferecer esse sacrifício financeiro ao Senhor Supremo, né? Chamado de Vishnu na tradição védica. Então, tudo isso que eu ensinei, ele exige assim um sacrifício da nossa parte, né? Porque sem sacrifício seria simplesmente, se eu posso pegar mais impostos do que necessário, ali com uma nota fria, com um superfaturamento, eu roubo um pouquinho para mim, né? Ou assim, eu dou para meus empregados salário mínimo, vou aumentando o meu lucro, e se eu mantivê-lo sempre no salário mínimo, meu lucro todo, ao invés de repassar um pouco para eles, eu vou pegando sempre mais para mim. Então eu posso curtir tudo e eles que se lasquem, né? Então, isso seria um padrão de vida egoísta. Então as escrituras falam para a gente superar o egoísmo e dividir. E isso exige esforço, porque a natureza do ser humano, nós chamamos de condicionado, né, preso dentro do mundo de Maya, do mundo ilusório, é ser egoísta. Essa é a nossa volição natural, assim, o nosso movimento natural. Então exige esforço fazer o contrário. Então isso é chamado de sacrifício, exige um empenho, né? E os Vedas vão dizer, faça esse sacrifício como oferenda a Deus. Por quê? Porque a sua capacidade de fazer sacrifício veio dele. E o conhecimento, a ideologia de que você deve fazer sacrifício também veio dele. Ele fala isso na Gita. A Gita fala assim, do Senhor Supremo veio os Vedas. E os Vedas ensinam as pessoas a fazerem sacrifícios. E quando as pessoas fazem sacrifícios, há prosperidade para todos. Porque se os seres humanos confiam uns nos outros, né, a prosperidade reina para todos. E aí, então, já que isso veio de Deus, é Deus que nos deu esses valores, e Deus que nos deu a capacidade de seguir esses valores, ele também diz isso na Gita,
Ele fala assim, eu sou a habilidade no homem. Então essa nossa capacidade de seguir uma boa instrução também vem dele. Já que veio dele, gratidão, né? A gente oferece a ele. Então, através de oração, nós dizemos, Senhor, por favor, fique satisfeito com todo esse nosso esforço. O mantra Hare Krishna, cantar o mantra Hare Krishna, também cumpre esse propósito de oferecer a Deus as nossas atividades e pedir que Ele continue nos ocupando a serviço dele. Oferecer a Deus também vai nos proteger da vaidade, porque fazer tudo certinho gera um erro, assim, um efeito colateral, que é você acertou de não ser egoísta, mas você errou de não ser vaidoso, que depois que você ficou muito bonzinho, você pensa, nossa, como eu sou santo, né? Como eu sou maravilhoso, como eu sou não corrupto, como eu sou generoso, como eu cuido bem dos meus familiares. Fez tudo certo, né? Mas caiu na armadilha da vaidade. Tem um filme que eu gosto, chama Advogado do Diabo, com 2 super atores, que é o Keanu Reeves, que faz o Neo, né, do Matrix, e também Al Pacino, que é bem famoso. Esse filme conta a história de um advogado, eu não lembro o nome do advogado, interpretado pelo Keanu Reeves, que ele tinha que decidir se ele ia ficar muito rico defendendo um caso em que a pessoa era culpada, né? Ele teria que inocentar um culpado para ficar rico. Ou ele poderia não ceder a essa tentação e perder o seu prestígio, né, de advogado, porque o cliente dele perderia a causa, e ele também não ganharia uma super promoção assim, financeira que teria. E aí o filme mostra como seria a vida dele se ele cedesse a essa tentação, ele se super rico, ele se muda com a esposa para um prédio assim super bonito. Ou então ele poderia escolher fazer o que era certo, mesmo perdendo prestígio e riquezas. E aí no fim do filme, ele consegue. Ele não cede à tentação e ele não defende o estuprador. Ele não defende um homem que era culpado. E aí no final do filme ele vai até o banheiro assim do tribunal, lava o rosto e olha satisfeito o próprio reflexo dele, né? Assim, a consciência tranquila, né, de ter feito certo. Aí nisso o Al Pacino, que é o diabo, tá vendo, assim, ele satisfeito de ter feito o que era certo. E aí o Al Pacino fala pra câmera. Não é muito comum, né, no cinema, um ator falar pra câmera. Mas o Al Pacino, nessa hora, ele olha pra câmera e fala a vaidade é o meu pecado favorito. E aí acaba o filme, assim, filmaço. É isso, né? Depois que a gente faz tudo certo, a gente evita todos os pecados, o diabo gosta, porque tem esse pecado de ter evitado todos os pecados e ter orgulho de ter evitado todos os pecados. Esse orgulho é um pecado em si, né? Então é o favorito do diabo porque é o último que sai, né? Ele fica ali como um efeito colateral de seguir os outros. Então, se você conseguir ser uma pessoa reta com o seu dinheiro, com suas finanças, cuidar de pessoas, não se corromper, distribuir renda, você ainda deve fazer isso como oferenda a Deus para não cair no perigo da vaidade. Eu estou fazendo isso, mas eu não sou incrível porque eu fiz isso. Eu estou fazendo isso só porque Deus me deu misericórdia. Então, qualquer mérito que eu tenha é mérito dele, na verdade. Então, eu ofereço esse mérito para ele e não espero nenhuma recompensa de popularidade, de prestígio por estar fazendo o que é certo. Então esses são 4 ensinamentos aí dos Vedas sobre dinheiro. Espero que você tenha aprendido algo novo, algo para aplicar na sua própria vida. E é isso. Nós nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado. Hare Krishna.